Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as seguintes questões. O Credit Suisse irá falir? E por que será que o Ibovespa subiu tanto na data de hoje, após o primeiro turno das eleições? Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui com o Ibovespa, ele está aqui com uma alta de mais de 5%. Na verdade, subindo aqui 5,54% na data de hoje. E por que isso está acontecendo após o primeiro turno das eleições presidenciais? Como vocês sabem, Lula e Bolsonaro foram para o segundo turno, Lula com mais de 48% e Bolsonaro com mais de 43%. E sem tomar muito seu tempo, os dois grandes motivos para toda essa alta aqui foram justamente o quê? O fato de o Bolsonaro ter frustrado a maioria das pesquisas que foram feitas, já que a diferença entre Lula e Bolsonaro nas pesquisas, principalmente Datafolha e IPEC, era da ordem de 10 pontos percentuais e na verdade a diferença foi de apenas 5 pontos percentuais. O próprio Credit Suisse, que é tema principal do nosso vídeo, dizia que o Lula iria vencer as eleições em primeiro turno. E o outro motivo foi justamente o fato de que mesmo que o Bolsonaro não consiga vencer no segundo turno, e ele não é o favorito, é o Lula que é o favorito, a maioria da bancada de deputados que foi eleita é justamente bolsonarista, fazendo com que o Lula não consiga passar determinadas pautas de esquerda ali que ele tanto defende, principalmente pautas desarmamentistas, regulação de imprensa e etc. Então tudo isso contribuiu para essa alta expressiva, fazendo, por exemplo, Petrobras subir incríveis 7,99% na presente data, Banco do Brasil mais de 7% também, e veja só, Sabesp subindo 17% quase, justamente porque as pesquisas foram completamente equivocadas em relação ao governo de São Paulo, cujo favorito hoje é justamente o ex-ministro Tarcísio, que obviamente tentará privatizar a Sabesp. Prosseguindo aqui com o tema principal do nosso vídeo, é o Credit Suisse. O que está acontecendo com esse banco, que é o segundo maior banco de investimentos da Suíça, ficando apenas atrás do UBS. É um banco obviamente sediado em Zurique, na Suíça. Ele está acumulando uma desvalorização de mais de 60% nos últimos 12 meses. E no acumulado dos últimos 5 anos, mais de 66% de queda. E por que isso está acontecendo? E por que está havendo todo esse rumor no mercado de eventual falência do Credit Suisse, que seria um grande colapso financeiro? Afinal, um banco desse tamanho de investimentos seria algo talvez muito próximo do que aconteceu com a triste falência do Lehman Brothers em 2008, com a crise do subprime. E muitas vezes quando a gente cita o Lehman Brothers, o pessoal não entende a dimensão do que foi a falência desse banco. Era um dos maiores bancos de investimento do mundo, o quarto maior dos Estados Unidos. Isso significa, com as devidas proporções, que é como se fosse um Bradesco, um Itaú quebrando aqui no país. Imagina a catástrofe disso lá nos Estados Unidos e no mundo. Mas então, para quem não conhece o Credit Suisse, ele é um banco que é sediado em Zurique, foi fundado em Zurique em 1856, então é um banco aqui multicentenário, é bem tradicional na Suíça, tem operações em diversos países, 50 países, tem quase 50 mil empregados em mais de 170 países, é gigantesco, é uma grande multinacional. Para além disso, administra diversos fundos imobiliários, talvez você até tenha um fundo imobiliário cujo administrador é o Credit Suisse. Se você quiser um vídeo em que eu detalhe mais os impactos de eventual falência do Credit Suisse sobre os seus fundos imobiliários, deixe aqui nos comentários. Mas o que está acontecendo na prática com o Credit Suisse? Primeiro ponto, diversos trimestres com prejuízos. No primeiro trimestre de 2022, o Credit Suisse apresentou um prejuízo líquido de 273 milhões de francos suíços. Hoje um franco suíço vale praticamente a mesma coisa que $1, então é quase como aqui mais de 270 milhões de dólares de prejuízo, é um prejuízo muito grande. O banco atribuiu a culpa aqui em razão dos empréstimos relacionados à Rússia. Tudo bem, o mercado até aceitou isso aqui, mas obviamente que a ação teve queda. No segundo trimestre, mais um prejuízo acima do esperado pelo mercado, e o prejuízo foi muito maior. 1,6 bilhão de francos suíços ou 1,65 bilhão de dólares, revertendo um lucro de 256 milhões de francos suíços no mesmo período de 2021. E de lá para cá, tudo tem ido mal. E veja só, foi em junho de 2022 que o Credit Suisse foi considerado culpado em caso de lavagem de dinheiro do tráfico. Credit Suisse é inclusive vinculado à máfia, um negócio bem absurdo, em que o Credit Suisse ele tinha sob depósito valores relacionados ali ao tráfico, cocaína, milhões e milhões de dólares, sendo que a investigação policial concluiu ali
que o Credit Suisse manteve por anos contas bancárias de ditadores, espiões, corruptos e criminosos de guerra. No total, essas contas foram consideradas problemáticas e detinham ali 8 bilhões de dólares em dinheiro sujo decorrente de lavagem de dinheiro. Então, o Credit Suisse foi condenado pelo Tribunal Criminal Federal Suíço por, entre aspas, ajudar uma quadrilha búlgara a lavar dinheiro ali. Uma ex-funcionária do banco também foi condenada. Então, diversos escândalos de corrupção. Isso gerou uma crise de confiança, de fidúcia em relação à instituição financeira. Quando isso acontece, muita gente tira dinheiro do banco. É um banco para clientes de alto escalão. Imagina só os ricaços todos tirando dinheiro do Credit Suisse. Isso vai gerando futuros prejuízos. Aí já começa também uma crise de gestão dentro do banco. Após ali prejuízo bilionário, houve a troca de CEO da companhia, reforçando a crise de confiança na empresa. E mais recentemente, o que acabou acontecendo aqui? Essa é uma notícia do dia 2 de outubro. Temor de falência do Credit Suisse leva CDS do banco a maiores níveis desde 2009. Você já vai entender o que é isso aqui. Nesse domingo, o banco ficou no Trending Topics do Twitter, sendo uma grande tendência e um assunto muito falado por todo mundo, e todo mundo suscitando a falência do banco. O Thiago Reis ali, por exemplo, tweetou ali que a situação do Credit Suisse é preocupante. O banco até vem tentando ali, através de memorandos, tranquilizar os seus investidores, seus principais clientes. No entanto, o seu Credit Default Swap, que é o CDS, que é um derivativo financeiro que indica o risco de crédito, o risco de inadimplência de uma instituição financeira, aqui no caso do Credit Suisse, esse derivativo estava sendo negociado aos maiores níveis desde 2009, ou seja, o pessoal está comprando muito. Por quê? Com medo de eventual falência, risco de default do banco. Por isso a elevação dos preços desse derivativo. E aí o banco está até tentando afirmar ali que tem fortes bases de capital e boa posição de liquidez, e que apesar de viver um momento crítico não tem risco de default. Aí a gestão do banco até disse que pede para todo mundo ali não confundir o desempenho das ações com a forte base de capital e posição de liquidez do banco, mas não é só isso, a crise de confiança, prejuízo atrás de prejuízo, a desvalorização das ações não é injustificada. E veja só, olha só como o patrimônio do banco está sendo reduzido. Há um ano, o Credit Suisse tinha uma capitalização de mercado de 22,3 bilhões, agora 10 bilhões. Caiu muito o seu valor de mercado, seu patrimônio também despencou. Sua base de clientes está sendo reduzida e a gente sabe, como dito aqui, que as piores crises na história são justamente aquelas que começam com falências de bancos. Vide de novo a crise do subprime, que foi deflagrada ali pela falência do Lehman Brothers. E o problema é que ocorre um colapso financeiro, já que há uma grande interdependência entre grandes instituições financeiras. Por isso, quebrando Credit Suisse, isso pode afetar o UBS, pode afetar bancos de outros países, é um grande caos. Além de uma quantidade gigantesca de desemprego, como vocês viram, quase 50 mil empregados diretos decorrem do Credit Suisse. Investidores e consumidores do banco serão lesados. Isso pode gerar um efeito em cadeia, por isso é bem preocupante. E veja só, o mundo todo já está comentando a respeito da falência do banco. Diversos gestores estão discutindo sobre isso no mercado. O mundo então está monitorando a falência do Credit Suisse, temendo um risco sistêmico, como eu falei para vocês. Isso atinge várias empresas e vários bancos. Afinal, há, como eu disse, uma interdependência entre instituições financeiras. É óbvio que ainda se especula, por exemplo, que a autoridade monetária suíça pudesse ali socorrer o banco, mas ainda não sabemos, ainda não há nenhum pronunciamento oficial. Analistas de mercado aí estimam, por exemplo, que mesmo com a alienação dos ativos do Credit Suisse, ele precisaria levantar ao menos 4 bilhões de dólares para financiar sua reorganização, sua estruturação e cobrir os prejuízos de apostas de seu banco de investimentos. Então a situação é muito complicada, como vocês podem perceber, sendo que não bastasse todos os escândalos, um dos maiores prejuízos recentes que o banco enfrentou foi o colapso da Archegos Capital Management. A quebra dessa gestora no ano passado custou 5,5 bilhões de dólares ao Credit Suisse, um prejuízo considerável e que após o qual uma cadeia de prejuízos foram sendo geradas trimestre após trimestre. Só que é claro, a opinião de uma eventual falência do Credit Suisse não é unânime. Há, obviamente, aqueles que sustentem que isso não seja algo plausível e razoável. Há quem diga, por exemplo, que toda essa precificação elevada ali do CDS do banco seja algo meramente psicológico e agressivo e que o banco seria grande demais para quebrar. Isso não seria um bom argumento, afinal o Lehman Brothers também era grande demais para quebrar. Especulando-se aqui, se pode haver
o socorro do governo suíço ou até mesmo uma compra para outro banco. O Citibank aqui, por exemplo, afirma que nos níveis atuais o Credit Suisse pode ser uma opção de compra. Então já tem banco avaliando comprar o Credit Suisse como o Citibank. Será que o UBS também pode pensar em fazer uma proposta de compra e se tornar ali o maior banco de investimento da Suíça? Pode acontecer também. Segundo o Citibank, sim, a liquidez do Banco Suíço é relativamente saudável, relativamente. No curto prazo, contudo, o Credit Suisse lida com aumento nos spreads de crédito, o que exacerba temores de mercado e torna os seus custos de financiamento mais elevados. Então, há um grande risco aqui. O Citibank só vai comprar por um bom preço. O JP Morgan compartilha da mesma ideia e que vai avaliar ainda os resultados trimestrais do Credit Suisse para ver como é que vai ser o futuro do banco, mas também não falou nada aqui que pretende fazer uma compra ou uma proposta aí, mas o Citibank já está estudando. De qualquer forma, vamos olhar aqui para os números do banco para ver aqui se realmente ele está barato, se há risco de default ou não. O que nós temos aqui, por exemplo, dentro dos indicadores fundamentalistas de Credit Suisse? Um PL negativo, porque o banco está apresentando prejuízo, isso aqui é um indicativo complicado. O índice de preço dividido pelo valor patrimonial está em 0,23, ou seja, o risco do banco hoje é tão alto que ele está negociando abaixo do seu valor contábil. Isso aqui é muito raro fora do país, tá? Para quem aí segue o Deep Value Investing, pode ser uma oportunidade, não estou falando que é, nem tenho na carteira, nem nada, mas olhando para um valor de mercado tão abaixo do valor contábil, você vê aí que é algo realmente preocupante, porque o mercado não estaria subprecificando o banco sem motivo, é porque realmente o risco de falência não é algo tão remoto, apesar do JP Morgan e o Citibank disserem ali que no curto prazo ainda não. As margens do banco estão negativas nos últimos trimestres, tá? Isso aqui é bem preocupante. Olha essa margem negativa, muito baixa, uma margem líquida de menos 19,57%, um ROI negativo, tá? Não está dando retorno sobre patrimônio, fluxo de caixa operacional negativo e um patrimônio líquido hoje aí baixo, tá? Da ordem de 46 milhões de francos suíços. Isso aqui é baixo para uma estrutura tão grande quanto a do Credit Suisse. Então, realmente, a situação do banco aqui não é das melhores. Por isso, se você perguntar a minha opinião se vale a pena hoje entrar em Credit Suisse, eu não posso fazer nenhuma recomendação, mas eu particularmente fico de fora. Esses rumores não são injustificados, eles advêm de prejuízos fortes, de escândalos, a gente viu isso, por exemplo, com o IRB, mas diante do tamanho desse gigante, desse colosso do mercado financeiro, dificilmente o governo deixará que ele quebre, dependendo das consequências danosas que adviriam de uma falência, ou até mesmo outro bancão vai comprar justamente para concentrar mercado. Então, falência mesmo é algo dificílimo de acontecer, só se realmente chegar num ponto ali de completo desastre que sequer vale a pena para um outro banco, outra empresa comprar o banco, ou se o governo não tiver condições realmente de prestar socorro ao Credit Suisse. Algo improvável porque esse monitoramento já está ocorrendo desde já, algo que não aconteceu, por exemplo, com o Lehman Brothers. E óbvio que o governo não vai cometer o mesmo erro, apesar de não ser o governo estadunidense, do que aconteceu na época com o Lehman Brothers, né? Ele não vai deixar chegar nesse ponto, pelo menos é o que eu acredito. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que o Credit Suisse realmente pode quebrar? Ou você possui alguma outra opinião a respeito? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!